Bom, o vídeo de hoje é sobre razões trigonométricas. Primeiro vamos entender o que é trigonometria. Trigonometria é a parte da matemática que estuda as relações existentes entre lados e ângulos dos triângulos. Funções trigonométricas ou razões trigonométricas, que é o que nós vamos ver, estão baseadas na relação entre dois lados do triângulo retângulo. Bom, aí nós temos, lembrando do teorema de Pitágoras, nós temos o triângulo retângulo e os lados com nomes de hipotenusa e catetos. Agora, para as relações trigonométricas, nós vamos fazer distinção, diferenciar um cateto do outro. Bom, vamos ver aqui o desenho. Olha, temos aqui um triângulo retângulo. A hipotenusa, quem é? Quem está do outro lado do ângulo de 90 graus, ou seja, o maior lado. No nosso caso aqui, é o Czinho. Então, a hipotenusa é o Czinho. Cateto oposto, quem é? Olha só, eu marquei aqui o ângulo A, tá vendo? Ângulo A. Quem é o lado que está oposto a ele? É esse lado, o Azinho. Então, esse é o cateto oposto, porque está oposto ao ângulo que eu estou marcando aqui. O outro lado que sobra é o cateto adjacente, que é quem ajuda a formar esse ângulo. Certo? Olha um outro exemplo aqui. Agora eu mudei o ângulo, não estou olhando mais pelo ângulo A, estou olhando pelo ângulo B, tá vendo? A hipotenusa continua sendo a mesma, quem está do outro lado do ângulo reto. Então a hipotenusa, Czinho. Cateto oposto, quem é? Se o ângulo que eu estou olhando é o ângulo B, o oposto a ele é o Bzinho. Esse é o cateto oposto. E o outro que sobra, o Azinho, é o cateto adjacente, que ajuda a formar o ângulo. Outro triângulo aqui, ó. Estou olhando aqui pelo ângulo A. Primeira coisa, quem é a hipotenusa? Quem está do outro lado do ângulo de 90 graus. Então é o Bzinho. Cateto oposto. Quem está oposto ao ângulo que eu estou marcando aqui, ó. O ângulo que eu estou olhando. Quem está do lado oposto? É o lado A. Então é o Azinho. Quem é o adjacente é o que ajuda a formar o ângulo. Ou o lado que sobra, que é o Czinho. Certo? Ó, outro triângulo. Olhando por este lado aqui. Certo? Quem é a hipotenusa? Quem está oposto ao ângulo de 90 graus. Está aqui. Quem é o cateto oposto? Oposto ao ângulo que eu estou olhando. Eu estou olhando pelo ângulo C, o lado oposto é o C. E o cateto adjacente, o lado que sobra. Certo? É muito importante você identificar os lados, porque se você não identifica corretamente os lados, você vai se perder na hora de fazer aqui as razões trigonométricas. Olha por quê. As razões trigonométricas são assim. Nós temos três razões: seno, cosseno e tangente. A razão seno é o cateto oposto dividido pela hipotenusa. Então, você tem que saber quem é o cateto oposto e quem é a hipotenusa. O cosseno é o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Então, você tem que saber quem é cateto adjacente e quem é a hipotenusa. Tangente é o cateto oposto sobre cateto adjacente. Certo? Isso aqui é bom todas as vezes que você for usar, você escrever e falar, sabe? Para você decorar. Então você escreve seno é igual cateto oposto dividido pela hipotenusa. Aí você escreve cosseno é igual cateto adjacente sobre hipotenusa. Escreve e fala, que assim você vai forçando a decorar. Uma outra maneira de decorar também é assim, olha só. Seno, cateto oposto sobre hipotenusa. Tá vendo? A hipotenusa está embaixo. Cosseno, aí já é o adjacente, hipotenusa embaixo. E a tangente é o cateto oposto, que é o primeiro, aqui em cima, sobre o cateto adjacente, que vai aqui embaixo. É um truquezinho para tentar decorar, mas decorem. Bom, vamos para alguns exemplos aqui. Ó. Identifique os lados dos triângulos retângulos. Então eu tenho aqui um ângulo alfa. Tá vendo? Essa letra aqui chama alfa. Então eu estou olhando por esse ângulo. Identificar os lados. Então quem é a hipotenusa? Do outro lado do ângulo de 90 graus. Então é o Azinho. Quem é o cateto oposto? Oposto ao ângulo alfa.
É o Czinho. Quem é o cateto adjacente? Foi quem sobrou aqui, o B, certo? Olha aqui, ângulo de 30 graus. Quem é a hipotenusa? Oposto ao ângulo de 90. Quem é? É o Z. Quem é o cateto oposto? Oposto ao ângulo que eu estou olhando aqui, ó, 30. Quem é oposto a ele? O Y. Adjacente é o que ajudou a formar o ângulo de 30. Certo? Bom, então para mais um exemplo aqui. Opa. Cadê? Pulei. Aqui. Calcule os valores de seno, cosseno e tangente no triângulo retângulo a seguir. Bom, tá aqui. Um ângulo alfa. Eu tenho os lados marcados com as medidas. Então, vamos lá. Seno de alfa é igual cateto oposto, pode abreviar se quiser, sobre hipotenusa. Seno de alfa é igual. Quem é o cateto oposto aqui? É o 3, porque eu estou aqui, ó, tá vendo? Estou olhando por esse ângulo, cateto oposto é o 3. A hipotenusa, 5. Seno de alfa é igual 3 dividido por 5. Vou fazer a divisão aqui para você ver, ó. 3 dividido por 5. Não dá para dividir, põe 0, acrescenta um 0. 30 dividido por 5, 6, não sobra nada. Então, quanto que é o valor do seno? 0,6. Ok, cosseno de alfa. Cateto adjacente, sempre falando para decorar, sobre hipotenusa. Cosseno de alfa é cateto adjacente, é o 4, porque é o que ajuda a formar o ângulo. Hipotenusa é o 5. Cosseno de alfa igual, vamos fazer aqui, 4 dividido por 5. 0, põe um 0. 40 dividido por 5 dá 8, não sobra nada. 0,8. Cosseno de alfa, 0,8. Agora, tangente. Tangente de alfa é igual cateto oposto sobre cateto adjacente. Quem é o cateto oposto? É o 3. Por quê? Porque está oposto ao ângulo que eu estou olhando aqui. Quem é o cateto adjacente? É o outro cateto que sobra. É o 4. Tangente de alfa é igual 3 dividido por 4, 0, acrescenta um 0, 30 dividido por 4 dá 7, 7 vezes 4, 28, sobra 2, acrescenta um 0. Sempre que eu coloco a vírgula, toda vez que eu precisar de um 0 é só colocar. 20 dividido por 4 dá 5, não sobra nada, 0,75. Tangente de alfa, 0,75. É isso, ficamos por aqui.